Hoje eu vou trazer um assunto aí que é muito interessante, pega muita gente. Inclusive já até fiz post no Desenho Online sobre isso. Por que é tão difícil desenhar com alguém olhando, né? Se você é desse tipo de pessoa que passa por essa dificuldade quando está desenhando perto de pessoas, esse vídeo é para você. Eu lembro quando eu comecei a ter contato com o desenho, mesmo antes de fazer curso, né? E sempre que eu desenhava, alguém ficava olhando, o meu desenho não ficava muito bom. Mas é claro que isso varia muito de pessoa para pessoa, aí é o que eu vou estar abordando nesse vídeo, tudo isso daí, englobando tudo isso, tá? E eu cheguei em umas conclusões muito interessantes, tá? Ainda que eu não tenha uma conclusão total sobre esse assunto, tá? Mas tem alguns pontos assim que eu achei interessante que eu vou salientar nesse vídeo aqui. Mas antes aí, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos. Vale destacar que eu já ajudei muitos desenhistas, tá, a aprender a desenhar. Muitos que saíram do nível amador para o profissional. E se você quiser fazer como essa turma, tem o link do nosso curso na descrição do vídeo, tá ok? Então aproveita, deixa o like se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, tá? Aproveita também, se inscreve se você é novo por aqui, clica no sininho para ativar as notificações, tá? E vamos falar então desse assunto muito polêmico e muita gente cai nisso, né? Tem dificuldade de desenhar quando tem alguém por perto assim. Mas por que será que isso acontece? Você já parou para pensar isso? Eu lembro quando eu fazia cursos de desenho, né? Eu percebia isso às vezes dando aula também. Muita gente às vezes fica um pouco com uma certa dificuldade de desenhar perto de outras pessoas, né? E você olha no olhar da pessoa que ela está incomodada, né? E às vezes até a gente mesmo que é desenhista, eu mesmo já passei muito por isso. Hoje não tanto, porque até com as lives mesmo eu desenho, não estou nem ligando mais. Mas tinha uma época que quando eu desenhava perto de outras pessoas, o meu rendimento ele caía muito, tá? Eu tentava entender os motivos, né? Mas se você sentar para refletir, você vai perceber umas coisas bem interessantes. Ainda que nesse vídeo eu esteja levantando uma discussão para você participar também, né? Comentar, colocar o seu ponto de vista do porquê disso ocorrer, eu gostaria de destacar que tem alguns pontos assim que fez muita diferença na hora que eu comecei a entender e que faz diferença assim e realmente acontece quando a gente está desenhando e às vezes o rendimento cai. E o porquê que isso está acontecendo? Um dos motivos é o seguinte que eu percebi. O desenho em si, ele revela muito da gente. Então, por exemplo, assim, ó, tem coisas que você não fala para todas as pessoas, né? Certos assuntos, e que no desenho, sem você perceber, acaba revelando, né? Sentimentos, emoções, ideias, tá? Então, assim, numa conversa, às vezes você não falaria isso para uma pessoa, mas na hora de desenhar, isso sem perceber você transmite. Por quê? Quando você vai fazer um desenho, ainda que seja uma cópia, você olha um desenho que você gosta, que você tem às vezes uma admiração e vai desenhar. Então o que acontece? Na hora que você selecionou e está desenhando ele, ainda que seja cópia, a pessoa olhou e já deduziu mais ou menos o que você gosta, o que você gostaria de ter, ou de, sei lá, às vezes é um desejo, alguma coisa. E o que acontece? Isso vai revelando um pouco do seu universo. Tem coisas, por exemplo, que é um pouco diferente. Imagina uma criação, né? Um desenho que saiu da sua cabeça, tipo ou sim, né? O que vai acontecer? A pessoa vai ler mais ou menos o que você pensa, o que você está olhando, o que você está admirando. Então vai fazendo uma leitura. E depois, na hora que ela olha, você começa a perceber que ela está percebendo também um pouco de você. E outra coisa que é bom destacar é que tem terapeuta que utiliza o desenho, por exemplo, para fazer uma leitura de pessoas que são muito introvertidas, né? Pessoas que não expressam muito o sentimento, as emoções, né? As ideias. Então o desenho é uma forma de fazer uma leitura da pessoa. Então olha só que interessante. Isso é utilizado também como terapia e também para ler a mente de algumas pessoas, né? Para deixar as pessoas também exprimir um pouco de si. Então nesse sentido também, quando a gente está desenhando, você acaba externando essas coisas. Então as pessoas elas podem estar vendo também, tá? E tem um outro detalhe também. Quando você começa a perceber que as pessoas estão percebendo um pouco do seu universo, o que vai acontecer? Isso vai sugar a sua atenção. E como você sabe, já deve ter percebido, o desenho ele demanda muita questão da nossa consciência, da nossa atenção. Então, por exemplo, você precisa, ao desenhar, imaginar, porque você precisa saber mais ou menos o que você vai colocar, aonde que vai passar o traço, etc. Você precisa ter em mente o que você estudou para colocar no desenho sobre perspectiva, sobre luz e sombra, sobre teoria das cores. Então você vai puxar a sua memória da sua consciência. Você vai ainda utilizar aí a questão do discernimento, né, para você saber, tá certo o que eu fiz, não tá certo? Então você vai ficar julgando ele, tá? E também a questão da atenção, que você vai reunir uma série de elementos, né, e tentar ficar ligado ali, né, se tá tudo certo, se não tá errado.
e você acaba dividindo essa atenção também com outras pessoas. Por quê? Você já está desenhando, a atenção que estava ali, chegou alguém, como você está pensando no que aquela pessoa pode estar pensando em alguma outra coisa, você dirige a sua atenção para ela também. Então você divide a atenção. E por isso que às vezes também eu acredito que quando alguém está olhando, a sua atenção divide e o rendimento cai. Tá? Porque você não é mais o mesmo. Tá? Você não tem a mesma possessão de si mesmo sobre o seu corpo. Né? Você dividiu a sua consciência, dividiu a sua atenção. Então penso que seja por isso também. Outra questão que envolve muito é a questão do medo, do receio, do que as pessoas vão pensar sobre o seu desenho, né? E que vão ler no caso de você. Imagina que você está fazendo um desenho bem infantil, chega alguém perto e você pensa, o que será que estão pensando de mim? Será que eles estão achando que eu sou muito infantil? O que será que está acontecendo? Então o que acontece? Quando você vê uma pessoa assim, e dependendo da cara, você começa a julgar, né? Parece que essa pessoa está achando que eu sou muito infantil, né? Por estar fazendo isso e tal. Então você cria uma série de julgamentos, tá? Uma coisa assim que é bom até destacar, tem coisas até que, pelo fato da pessoa chegar de repente ali no meio do processo do seu desenho e ela não está sabendo o que está acontecendo, e até porque não adianta você explicar, ela vai tirar conclusões precipitadas, então você vai deduzir o que ela pode estar pensando. Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa para desenhar mangá, ela tem que fazer o estudo da figura humana, às vezes nu. Então, por exemplo, desenhar um personagem masculino e feminino, mas sem roupa. Então, se chega alguém e vê isso, e se você é uma pessoa assim que é um pouco reservada, não gosta de falar tudo o que pensa, né? E às vezes tem um certo receio do que as pessoas vão pensar, você vai ficar dividindo a sua atenção entre o seu desenho e o que a pessoa pode estar pensando. Então, a tua atenção é dividida. E o que acontece? O rendimento do desenho ele vai cair. Seu desenho não vai ficar a mesma coisa. E às vezes quando ninguém está olhando, está lá de boa, né? Ainda que não seja o melhor dos desenhos, mas ele apresenta uma qualidade melhor. Então é uma coisa que é muito interessante e eu percebi que gera uma insegurança muito grande nas pessoas, tá? E o fato disso acontecer também é porque desenho você tem que ir aprimorando. À medida que você vai desenhando, né? Você vai puxando uma série de elementos, né? E inclusive você vai dominando, você vai qualificando a sua coordenação motora, a sua capacidade de ver, a sua imaginação, né? Você vai qualificando a sua memória para os fundamentos do desenho, tá? Então, à medida que você vai dedicando ao desenho assim, você vai ficando mais craque. Então, você começa a fazer outras coisas em paralelo tranquilamente, né? É igual, por exemplo, dirigir um carro, né? No início, quando você está aprendendo, você é focado só naquilo, né? E você começa até a errar, mas você foca só naquilo. Depois de um tempo fica automático, você está praticamente dirigindo, né? Não precisa de outra pessoa, às vezes, parar de falar para você prestar atenção ali na atividade. A pessoa pode falar, você conversa tranquilamente, tá? Então, assim, tem essa questão da insegurança, né? Que é porque você não sabe direito ainda desenhar, mas depois de um tempo isso vai ficando natural. Então, tem esse sentido também que é muito curioso. Então, nesses julgamentos, né? Você fica ocupando uma parte da sua consciência, então você fica dividido. A sua consciência que antes estava para o desenho, ela começa a ser dividida também para outra coisa. E como você não tem um treino específico para lidar com tudo isso, você acaba boicotando o seu desenho. E é claro que isso depende, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não está nem aí, né? Às vezes consegue dedicar muito bem para as duas coisas. O desenho, depois de um tempo, muita coisa fica automático e você pode conversar, alguém pode estar olhando que já não liga mais. Então tem essa questão da insegurança, né? Se você não é um bom desenhista ou você não desenha muito, na hora que tem alguém perto assim, você não tem muita confiança, né? Já não tinha, aí chega uma pessoa e acaba sugando um pouco da sua atenção. Aí o seu rendimento ele cai um pouco mesmo, tá? E a gente tem que destacar o seguinte, tem a questão também, às vezes a pessoa está perto de você, como você já está inseguro, você fica com medo da pessoa relar em você e às vezes atrapalhar o desenho. Então eu acredito que seja um pouco de cada coisa, tá? Eu não cheguei a uma conclusão totalmente aí sobre esse assunto, mas eu levantei alguns pontos que eu achei bem interessante e que influencia assim. Porque desenhar, inclusive, dependendo do dia, do que aconteceu no seu dia, né? Se você brigou com seus pais, com a namorada, você pode perceber que o rendimento do desenho ele cai. E do mesmo jeito pode acontecer alguma outra coisa, né? Sei lá, às vezes o cara tá apaixonado, ele tá desenhando ali pra pessoa que ele tá gostando, aí o desenho até, inclusive, acontece o contrário, às vezes acaba sendo até melhor, porque ele dedica tanto ali, ele concentra tanta consciência dele naquele desenho, que acaba superando e fazendo algo bem mais interessante, fica mais inspirado. Então vai variar muito, tá? Mas o bom disso é que, através desse detalhe que acontece com os desenhistas, a gente pode começar a fazer algumas reflexões sobre coisas que acontecem no dia a dia do desenhista.
Isso é um ponto, tá? Mas quantas coisas na vida a gente pode refletir e tentar entender o porquê de cada coisa? Porque olha só, um detalhezinho, né? Quanta coisa pode revelar da gente? Como que está, por exemplo, a qualidade da sua arte no desenho? Se você tem coisas que você não quer contar para outras pessoas, se tem coisas que às vezes estão de forma oculta, velada na sua cabeça e você não tem hábito de contar, mas no desenho acaba aparecendo. Pois é, se você fizer essas leituras, você vai observar coisas muito curiosas, porque dentro de cada desenhista aí é um universo, tá ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações. E também me segue no Instagram, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.